Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. É o texto da reflexão dessa noite. Você que é mãe, você que é pai, hoje nós não teremos o nosso culto infantil, então eu quero pedir a sua colaboração para cuidar do seu filho, da sua filha. Nós tivemos uma pequena dificuldade aí. E você pode ficar então com o seu filho e com a sua filha aí. Marcos capítulo 2 é a reflexão dessa noite. É o texto que nós vamos usar para meditar nessa noite. Eu vou ler os 12 primeiros versículos. Mas antes eu queria orar com você. Feche seus olhos. Pai, na Tua presença nós oramos nessa noite, ó Deus. Oramos pedindo que a Tua bênção seja derramada sobre as nossas vidas. O Senhor sabe as nossas lutas, o Senhor sabe as dificuldades que nós enfrentamos, as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Mas nessa noite, ó Deus, eu peço que o Senhor nos dê os olhos espirituais, para que quando nós leiamos esse texto e possamos ouvir a Tua mensagem, ó Deus, a gente possa absorver a Tua palavra e viver a Tua palavra, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a passarmos pelas transformações da nossa vida. Transformações no nosso casamento, na nossa família. Transformações na nossa espiritualidade. Para que a gente possa, ó Deus, viver uma vida junto contigo. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 2, acompanhe a leitura que eu vou fazer. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Os mais velhos aqui talvez vão lembrar, os mais novos, quem é do live nem sempre, tinha um desenho chamado A Corrida Maluca. Lembra do Dick Vigarista? Lembra do cachorro dele? Ficava... Esses mestres da lei estavam assim: Jesus perdoa os pecados daquele paralítico. E eles ficam... Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Eles disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Esses ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A minha pergunta nessa noite para você é: o que é que você está remoendo no seu coração? O que é que você está lá? O que é que você está remoendo dentro do seu coração? Por trás de uma aparência tranquila, por trás da naturalidade, por trás de uma face tranquila, muitas vezes nós temos um coração remoendo lá atrás. Muitas vezes tem gente remoendo no seu coração questões não resolvidas com Deus.
questões não resolvidas com Deus. Por que que Deus não curou? Por que que Deus não respondeu a minha oração? Por que que Deus não age mais prontamente quando eu oro? Por que que Deus não me livrou daquele acidente? Se Deus ele sabia, por que que Deus ele não aparece mais na minha vida? Por que que eu não vejo mais Deus ele agindo na minha vida? Por que que eu não vejo mais as coisas acontecendo? Se ele podia ter feito, por que que Deus não fez? Por que que ele não agiu? O texto que nós lemos nessa noite, ele é muito rico. E se eu fosse abordar todos os pontos interessantes, a gente passaria aqui a noite inteira. Quando a gente lê e relê esse texto, a gente vai observar e a gente vai ficar a noite inteira observando os pontos que a gente pode aplicar desse texto na nossa vida. Eu não vou conseguir abordar tantas lições que esse texto ele nos ensina. Mas esse texto é um texto muito forte. Esse texto é um texto que chama a gente a uma questão de fé. De fé. É um texto que ele trata sobre fé. Esse texto ele trata sobre fé desde o começo. Desde o começo essa história, esse texto é uma história de fé. A nossa relação com Deus é uma relação de fé. Sem fé você não vai ter nada com Deus. É a fé daqueles amigos que estão olhando para aquele colega na casa e eles estão sabendo que Jesus está ali perto. Eles estão começando a acreditar no coração e na mente deles. Se ele pudesse estar lá com Jesus, talvez algo aconteceria. Isso é fé. O que é fé? A Bíblia diz que fé é a expectativa, fé é a certeza, fé é a esperança. Fé na hora que eles decidem se isso que nós pensamos e conversamos é verdade, por que que a gente não leva ele a Jesus? Fé é quando eles estão andando e carregando uma maca diante de Jesus. Porque é muito legal você pensar que Jesus ele pode. Outra coisa é você desfilar com o seu problema por aí, quando as pessoas elas olharem para você, elas perguntarem para você, e elas dizerem, aonde é que você vai? Você diz, eu vou ali com Jesus, porque Jesus ele vai me curar. Fé é quando eles veem muitas barreiras na casa onde Jesus estava, uma multidão bloqueando a porta, ninguém dando lugar, todo mundo querendo chegar próximo de Jesus. Fé é quando eles não desistem. Fé é quando eles sobem no telhado, eles abrem aquele telhado, eles sobem com a maca no telhado, e ali já é fé e força. Fé é quando eles aceitam os primeiros obstáculos. Eles não aceitam que os primeiros obstáculos que eles têm na vida deles os impeçam de fazer o que eles queriam inicialmente, que é colocar um amigo diante de Jesus. Colocar um amigo diante de Jesus. O melhor amigo não é o que leva a gente para a cervejada. O melhor amigo não é o que convida a gente para ir uma prostituição junto com ele. O melhor amigo não é aquele que apenas quer fazer negócio com a gente. O melhor amigo é alguém que pode e te leva você a Jesus. E aqueles amigos, eles levaram aquele amigo para Jesus. E a vida daquele homem mudou. E quando nós levamos um amigo para a nossa célula, quando nós levamos ao nosso amigo a mensagem do Evangelho, quando nós levamos o nosso amigo para Jesus, nós mudamos a vida de um amigo. E foi a fé quando eles subiram no telhado. Foi fé quando eles descem e eles ficam olhando lá de cima para baixo.
Foi fé, porque Jesus mesmo disse que se impressionou com a fé daqueles homens. Então essa história, esse texto que nós lemos aqui, ela todinha é uma história de fé. É uma história de fé quando Jesus ele diz, levante-se. E sabe o que esse cara fez? Ele se levantou. Ele levantou mesmo porque ele ouviu o que Jesus disse. Sabe por quê? Sabe por quê? Não é fé no milagre, mas é fé na palavra. Se Jesus falou, então vai acontecer. Agora tem gente que tenta seguir a Jesus, tenta seguir a palavra de Jesus, mas não tem fé na palavra de Jesus. Aquele homem, ele tentou. Nós poderíamos aqui nessa noite gastar um tempo falando sobre fé, porque esse texto é um texto sobre fé, mas mais do que isso, eu quero falar com você hoje sobre esse murmúrio dentro do nosso coração, e como que esse murmúrio dentro do nosso coração ele é perigoso, e como que é perigosa as decepções que a gente tem com Deus, e como é que eu e você, que a gente pode ter uma experiência real e poderosa com Deus, mas para isso, se você não olhar do ponto de vista de Deus e ficar só olhando do seu ponto de vista, você vai se decepcionar com Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta aos Efésios, ele faz uma menção no início da sua carta, ele diz assim, Deus, eu oro ao Senhor, que quem for ler a minha carta, tenha os seus olhos espirituais abertos, para enxergar como o Senhor enxerga. E talvez nós não damos conta do quanto é que nós enxergamos. Eu não sei quais medos você tem. Eu não sei quais medos você tem, mas sabe, eu tenho um medo. Eu tenho um medo. Meu grande medo é o medo da cegueira. É o medo de eu não enxergar o que todo mundo está enxergando. De eu não ver o que todo mundo está vendo. Eu tenho medo de andar em público e não perceber que eu estou no ridículo. Eu tenho medo de não perceber que eu estava com a calça rasgada, com a camiseta abotoada, com os botões errados. Eu tenho medo de não perceber que eu estou dando vexame. E quando a gente não enxerga, quando a gente não percebe, a gente tem medo. Mas o maior medo que eu tenho não é esse. Não é esse. O maior medo que eu tenho não é aquele que eu não consigo olhar. Mas o maior medo que eu tenho não é aquilo que o meu olho não enxerga corretamente. Mas é algo que está no âmago dessa história, desse evento interessante. 4 amigos, eles descem um doente. Um doente paralítico há anos, em uma maca. Ou seja, é um caso gravíssimo. É um caso gravíssimo diante de Jesus. E os homens presentes naquela casa, todo mundo reclamou assim, que absurdo. O doente está aí. Os caras, eles fazem um esforço para trazer esse cara até Jesus. Os caras, eles fazem um esforço para subir com essa maca no telhado, para abrir o telhado e para descer essa maca diante de Jesus. E Jesus parece que não está vendo ele sofrendo, paralítico há anos. Tadinho. Tadinho desse paralítico. Tadinho por quê? Tadinho porque ele é paralítico. A minha pergunta nessa noite é, ele é tadinho porque ele é paralítico? Coitadinhos são os doentes. Tadinho é alguém que está lutando com uma quimioterapia contra um câncer. Ele é coitadinho da sociedade. Ele é tadinho porque ele é um cadeirante. Ele é tadinho porque ele é um aidético, ele tem que tomar o coquetel o tempo todo e ele luta o tempo inteiro contra o seu sistema imunológico fraco. Tadinho, tadinho. Tadinho é esse que está numa cama. Tadinho é aquele que teve um AVC e mal consegue falar.
Tadinho é aquele que teve uma distrofia muscular e ele está perdendo a capacidade de se comunicar e perdendo a força e perdendo o sentido. Esse é o tadinho? Aos olhos normais é. E foi essa a interpretação que levou aqueles amigos e todas aquelas pessoas ali presentes a dizerem: pô, Jesus, que absurdo, cura logo esse cara, cura logo esse homem, por que você não cura ele? Mas Jesus, ele faz uma pergunta crucial, e eu entendo e eu percebo que se nós não entendemos essa pergunta, e se nós provavelmente não olharmos para esse texto, para essa pergunta, nós não entenderemos o evangelho de Jesus. Jesus, ele pergunta para as pessoas que estão lá: o que é mais fácil? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Portanto, a gente tem que olhar o oposto. Se Jesus pergunta o que é mais fácil, o oposto é o que é mais difícil. O que para Deus é difícil? O que para Deus é fácil? O que é difícil? O que é fácil? Gente, muitas vezes nós olhamos e nós falamos: mas Deus ele podia ter curado essa pessoa. Por que Deus não agiu? Por que Deus não fez nada? E aí começa a surgir um problema que tem vitimizado um mundo inteiro de cristãos. Que na verdade eu não sei se são verdadeiros ou falsos cristãos, mas um número grande de cristãos decepcionados com Deus. Gente que tem sofrido, gente que tem perdido a sua fé por causa das circunstâncias da vida, por causa dos acontecimentos da vida. Gente que leva a perder o seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque aqui dentro do coração eles ficam arrazoando, eles ficam dizendo: por que Deus não fez isso? Eu estou brigado com Deus. Esse meu Deus não existe. Eu não acredito em Deus. Deus não é digno da minha admiração. E nós fazemos isso, sabe por quê? Porque nós estamos olhando o mundo, as coisas com um olho. Nós achamos que estamos certos, mas na verdade nós não estamos. Os olhos de todas as pessoas, menos o de Jesus, quando eles viram aquele paralítico descendo, eles olharam e imaginaram que Jesus tinha que curar aquele paralítico. Mas Jesus, ele não faz isso. O que Jesus faz? O que Jesus faz para aquele paralítico? Sabe o que Jesus faz? Ele perdoa os pecados daquele homem. Jesus, ele olha para aquele homem e perdoa os seus pecados. Se eu vou fazer uma visita a um enfermo, se eu vou num hospital, quando alguém vem falar assim: Tiago, eu estou com uma enfermidade, eu estou com uma doença, você pode orar para mim? Todo mundo olha para mim e vê e ouve eu fazendo uma oração, e todo mundo espera assim: pastor Tiago vai orar por aquele enfermo. Todo mundo espera aquela visita. Poxa, faz uma semana que a pessoa está internada e o Tiago não veio aqui ainda. Ele está doente, ele não pode andar mais, ele está com um problemão, então vamos orar para que a cura venha. E aí às vezes está a família toda. Imagina se eu chego diante disso num hospital e eu oro para aquela pessoa: Deus, perdoe os pecados dessa pessoa, em nome de Jesus, amém. Qual que é a reação que a gente tem? Agora imagina Jesus, nesse texto, ele diz: os seus pecados estão perdoados. Se eu peço a Deus para perdoar os pecados de uma pessoa, alguém sabe se Deus perdoou os pecados? Não, né? Tem algum sinal visível? Tem algum resultado? Nenhum. Mas se eu falo assim, em nome de Jesus, levanta e anda, tem algum resultado que a gente espera? Qual que é o resultado? Que a pessoa levanta e que ela anda. Então a maioria de nós, com essa cabecinha de ser humano que a gente tem, a gente diz assim: falar que está perdoado os pecados é fácil. Que poder que tem nisso? Que risco que teve nisso? Que preço que teve nisso? Não é assim que a gente pensa? Agora dizer levanta e anda, aí eu quero ver. Aí eu quero ver.
E quando Jesus ele vira e ele diz para aquele paralítico, filho, perceba que Jesus chama ele de filho, perdoados estão os seus pecados. O pessoal fica bravo demais. O pessoal fica ruminando no seu coração, mas isso eu faria por ele. A minha pergunta é, faria? Alguém faria isso? Qual é o maior problema do homem? Qual é o grande problema de todos nós? Por isso eu pergunto de novo, coitado é aquele que está numa cama? Coitado e pobrezinho é aquele que tem um câncer? Será que eles não estão melhor do que muitos sadios? Segundo a sabedoria bíblica, o maior problema do homem, o problema que lança o homem, não é em uma cama por um tempo, não é uma cadeira de rodas, não é um tratamento medicamentoso forte. O grande problema que lança o homem no inferno para sempre é o pecado. O pecado é o grande problema. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele diz assim, olha, vem cá, vamos conversar. Você está reclamando de Deus. Você está dizendo que Deus não curou. Você está dizendo que Deus não te deu aquele emprego. Você está dizendo que Deus não abriu aquela porta para você. Você está reclamando que Deus te deixou ficar desempregado. Paulo ele diz, você está dizendo que Deus não cuida assim das suas coisas mais imediatas. Paulo ele continua dizendo, vem cá, vamos conversar sobre uma coisa, vamos conversar mais um pouquinho. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, mas por você, ele entregou a vida do seu filho. Você acha, Paulo dizendo, que ele não te daria qualquer coisa de graça? Em tese, o que Paulo está dizendo é, por que é que vocês estão reclamando? O que é que você está reclamando? O que é que o homem está reclamando diante de Deus? Eu olhei para você com os olhos de Deus. Eu conheço a sua intimidade, eu conheço a sua necessidade. Eu vi o seu maior drama, eu vi o seu maior problema. Eu busquei uma solução, eu tentei de várias maneiras, mas não funcionou. Então eu tirei o meu maior tesouro, o tesouro mais precioso que eu tinha. Eu peguei a vida do meu filho. É isso que Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 8. Ele continua dizendo, deixa eu dizer uma coisa para você, rapaz. Para levantar um paralítico, não precisa mais do que um poderzinho de nada. Um poderzinho que não consome nada do meu poder. Meu poder é infinito. Para abrir os olhos de um cego, eu não preciso mais do que um guspe. Para ressuscitar um morto, eu não preciso mais do que encostar a ponta do meu dedo. Não me custa nada. Para Deus não custa nada. Não gasta nada do poder. Deus ele não gasta nada do seu poder para curar. Você pode pedir o que você quiser, não vai consumir nada do poder de Deus. Deus ele pode fazer nascer dente de ouro na sua boca. Basta ele piscar. Não custa nada para Deus atender às nossas necessidades, Paulo diz. Mas aí ele diz lá no capítulo 8, mas para resolver o seu problema verdadeiro, que não é cama, que não é doença, que não é falta de dinheiro, mas é a sua separação de Deus, a sua condenação, o pecado que te contaminou, o pecado que te endereçou para o inferno. Eu tive que pagar um preço alto, eu tive que pagar um preço que você não teve ideia. Você está reclamando de mim? Você está infeliz porque eu não atendi um pedido secundário seu? Eu já te dei Jesus. Você está reclamando e falando mal de mim para as pessoas, porque eu não sou fiel, porque eu não cuidei de você, que eu não me importo com você, que você está dizendo por aí que você acha que você nem mais é crente. Paulo ele termina dizendo, eu tirei você do inferno. Eu dei a vida do meu filho para te dar a vida eterna, e você não sabe nem o preço que eu paguei. O problema é que às vezes a gente lê a Bíblia e não entende isso. Um dia,
chega diante de Jesus, os mestres da lei, puxando uma mulher pelo cabelo. Essa mulher, ela foi pega em adultério. A pena para o adultério, na Bíblia, é a morte. O adultério, ele está nos 10 mandamentos, está lá claríssimo, não adulterarás. Nas leis complementares do povo de Israel, o adultério era tratado como pena de morte. Quem fez os 10 mandamentos? Quem escreveu os 10 mandamentos? Quem estabeleceu os 10 mandamentos? Foi Jesus. Jesus. Qual foi o dedo de fogo que escreveu os 10 mandamentos numa pedra para Moisés? Foi Jesus. E ele vem a esse mundo então, e trazem para ele uma mulher adúltera, e dizem assim: Senhor, na pedra que você escreveu com o seu dedo de fogo, você escreveu, não adulterarás. Lá está dizendo que para isso a pena é a morte. E Jesus falou assim: o quê? Vocês estão certíssimos. Vamos matá-la. Vamos matar essa mulher agora. Mas vamos fazer o seguinte, da seguinte maneira: atire a primeira pedra quem nunca quebrou um único mandamento. Essa resposta de Jesus, ela foi de tal autoridade que o constrangimento daqueles homens foi tão forte que a Bíblia diz que do mais velho para o mais novo, todo mundo começou a soltar a pedra no chão. Todo mundo foi embora envergonhado. Todo mundo foi embora. E quando todo mundo vai embora, Jesus, ele olha para aquela mulher e ele fala: e aí, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela olha para Jesus e ela fala: não tem mais nenhum. E Jesus diz assim para ela: nem eu te condeno. O único que podia atirar a pedra naquela mulher era Jesus. Por quê? Porque lá em Isaías capítulo 53, diz que ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Sabe por que ele falou para aquela mulher que ele não a condenava? Porque ele tomou para si o adultério dela. Porque Jesus, por que Jesus ele foi condenado à morte? Você acha ainda que é uma tramóia política que matou Jesus? Ele se entregou à morte por nós. Por mim e por você. Por quê? Porque ele tinha que morrer. Porque ele tinha que morrer. Porque ele pegou o pecado meu e seu para ele. Você sabe por que aquela mulher foi embora? Porque diante de Jesus ela estava livre. Ela não tinha mais culpa nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Curar você, resolver os seus problemas não custa nada para Deus. Não custa nada para Deus. Mas dá o que Ele te deu. Custou a vida de Jesus. Custou um preço que eu e você, nós não temos ideia nenhuma. E aí ele fala: como é que vocês ainda estão reclamando do seu coração? Vocês estão vendo esse homem, eu perdoei o pecado desse homem. Vocês não estão vendo que mesmo que ele continue na cama por mais 10, 15, 20 anos, ele vai morrer e agora ele vai para o céu? Você não vê que ele vai para o céu, que ele vai correr lá no céu, lá na nova terra? Lá na nova terra ele vai desfrutar da minha presença. Ele ia para o inferno, mas eu morri para tirar ele de lá. E você está reclamando de mim porque eu não curei ele, porque eu não tirei ele da cama. Mas para aqueles homens daquela época, Jesus ele precisava mostrar um sinal. Jesus ele precisava mostrar para aquelas pessoas que ele não estava só jogando papo furado. Que aquele perdão de fato existiu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quem não tem pecado tem leveza, tem saúde. É a melhor saúde da vida. A melhor coisa que nós podemos ter diante de Deus é não ter culpa, é não se esconder. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram diante de Deus, eles se esconderam. Davi, ele diz que enquanto ele calava os seus pecados, os ossos dele iam se remoendo, ele ia sofrendo por conta disso.
Então a melhor coisa que eu e você podemos ter é não ter culpa diante de Deus. E tem muita gente que fica doente por conta do pecado. Tem muita gente que fica doente, contraindo doença por conta de pecado não confessado. Tem muita gente contraindo doença por culpa. Tem muita gente doente porque não trata o seu relacionamento com Deus. E essas pessoas, elas vão paralisando, elas vão envelhecendo, elas vão adoecendo, porque diante de Deus, diante do Senhor, elas não se apresentam para pedir perdão pelo seu pecado. Tem gente que carrega o seu adultério por toda a vida. Tem gente que carrega um aborto. Tem gente que carrega os males da alma. E está comprovado. A maioria das doenças, elas se tornam doenças emocionais também. Mas se aquele homem agora está perdoado, aquele paralítico está perdoado, alguma coisa está acontecendo na vida dele diante de Jesus. E Jesus precisa dizer para ele: levante, deixe eles verem o que eu fiz para você, por você. Eu fiz você um novo homem. Meu amado, quando Deus ele perdoa alguém, essa pessoa ela é nova. O que a pessoa não podia fazer, agora ela faz. Antes ela não podia amar, agora ela pode amar. Então ela tenta agora ter uma nova vida diante de Jesus. Você não conseguia resolver aquele problema? Vai lá, porque agora alguma coisa mudou dentro de você. Alguma coisa mudou dentro do seu coração. Alguma coisa mudou dentro da gente que é transformada. Quando Deus ele opera na nossa vida, tudo é transformado. Até a nossa dinâmica existencial ela é transformada. Se você diz que mudou a sua dinâmica, se você diz que foi salvo, mas você continua sendo uma pessoa amarga, se você diz que foi salvo, mas você continua sendo uma pessoa amarrada ao seu passado, se você diz que foi salvo, mas continua sendo uma pessoa triste, infeliz, pesada, imóvel diante da vida, eu quero dizer que você precisa se reencontrar com Jesus, porque a salvação ela nos liberta, a salvação ela nos restaura, a salvação ela move a gente para uma nova dinâmica de vida, uma nova dinâmica de alegria, uma nova cidade, uma nova igreja, uma nova família, um novo casamento. Não tem como você dizer que é salvo e as coisas do passado ainda te escravizam. Quando nós somos salvos, nós não nos tornamos mais escravos dos hábitos. Eu não sou mais escravo das mazelas. Eu não sou mais escravo da dependência, da codependência. Quando eu sou salvo, eu sou livre. E o poder de Deus vem sobre as pernas daquele homem. Aquele homem, então, ele anda e ele sai. Presta atenção sobre o que eu estou querendo dizer para você nessa noite. O diabo, ele quer te afastar de Deus. O diabo, ele quer te impedir a tua vitória. O diabo, ele quer impedir a sua bênção. O diabo, ele quer impedir a sua cura. E ele joga contra você, ele joga na sua cabeça, no seu coração, a mentira, a argumentação enganosa. São mentiras, a Bíblia chama isso dos ardis do diabo. O diabo, ele chega para você e ele diz assim: olha, sua mãe ficou doente de câncer. Você orou por ela, mas no final ela morreu. Deus não existe. Ele existe sim. Mas ele gosta de outra pessoa. Deus ele não gosta de você. O diabo ele chega para a gente e ele fala assim: sabe aquele pecado que você cometeu quando você tinha 15 anos? 15 anos. Sua mãe está doente agora. A culpa é sua. O teu pecado veio atrás de você. Essa trombada que você teve na sua vida, essa trombada que você teve com o seu carro, você está lascado. Sabe por que aconteceu isso? Foi por causa do seu pecado que você fez lá atrás. A sua culpa te alcançou. E tudo isso gera não apenas culpa em nós, mas gera uma dúvida, gera um razoamento doentio no nosso coração. Aonde a gente diz: eu não vou entregar a Deus, não. Gera em nós dar um passo atrás. Eu estava indo bem, eu estava me entregando para Ele, eu estava começando a crer em Deus, eu estava começando a confiar em Deus, mas agora, Deus ele não me respondeu. E a gente vai dando um passo atrás. Mas a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o coração.
mas a gente dá um passo atrás. E quando a gente dá um passo atrás, a gente vira meio crente que não confia em Deus. Sabe, meu querido, minha querida, quem não entrega tudo para Deus, não recebe tudo de Deus. E o diabo, ele só quer lançar uma dúvida em você. Ele quer questionar a sua relação com Deus e a sua entrega diante de Deus. Mas nessa noite eu queria muito que você fosse tomado por uma imensa alegria. Sabe por quê? Porque se você se converteu a Cristo, o maior problema da sua vida foi resolvido. O maior problema da sua vida foi resolvido. Você vai para o céu. Você tem a salvação. E ninguém tira isso de você. É como se um rapaz ele chega no hospital e aí tem uma médica nova lá e tem uns plantonistas lá, e aí quando vai olhar para ele assim, fala, olha, ele tem 2 tiros aqui na barriga, ele tem umas 5 facadas e quando ele tomou a última facada ele caiu e ele quebrou o pulso. E aí a médica chega e fala assim, chama a ortopedista, todo mundo olha para ela, não, vamos primeiro, ele está com muita dor no pulso, vamos primeiro imobilizar o pulso dele. E os outros falam, não, mas está jorrando sangue pelo onde ele tomou tiro. Não, mas vamos aliviar a dor dele do pulso. Quando trouxeram um paralítico para Jesus, é verdade que aquele homem ele tinha o pulso dele quebrado, mas o sangue estava jorrando. Mas o médico dos médicos foi lá e curou o que ia matar aquele homem, o que ia destruir a vida daquele homem, o que causaria um dano irreparável na vida daquele homem. E isso se chama pecado. Jesus ele foi lá para curar isso. Jesus ele morreu no meu e no seu lugar para isso. Depois disso, você acha que Jesus ele não vai curar o seu pulso quebrado? Claro que vai. Claro que Jesus vai curar. Depois de Jesus curar o nosso pecado, a gente vai poder experimentar os milagres de Jesus. Mas o desafio dessa noite é para você não ficar remoendo as mágoas no seu coração. Fé é confiança. Fé é certeza. Fé é esperança. Eu estou aqui raciocinando. E a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é raciocinar. Tem um livro espetacular que se chama Crer é também pensar. Crer é também pensar. Esse livro ele nos desafia a não pensar superficialmente, para a gente não se enganar. Muitas vezes Deus ele vem e ele fala assim para a gente, olha, vem conversar comigo. Vem conversar comigo. Voltando lá em Romanos 8, essa conversa de Paulo é assim, o que é que vai te separar do amor de Deus? Se Deus ele te ama, o que é que vai te separar do amor dele? E Paulo ele pergunta, será que é a tribulação? O que é a tribulação? Angústia? Será que é a preocupação da angústia? Dor? Serão as coisas do passado? Ou seja, os erros, os eventos tristes, ou o futuro, o seu medo do futuro, o seu despreparo para o futuro? Será que o que vai te separar do amor de Deus? Paulo, em Romanos 8, ele está perguntando, me diga algo com que eu possa te separar do amor de alguém que te ama tanto. Se o amor de Deus ele é incondicional, absoluto, infinito, que nada muda, nunca acaba. Paulo ele termina dizendo, sabe o que vai te separar do amor de Deus? A resposta de Paulo é, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus ele prova o seu amor por nós. Porque ele disse, lá naquela cruz, eu te amo. Deus ele prova o seu amor por nós. Porque ele disse para Deus, eu provo. Eu provo que eu amo cada um desses meus irmãos. Porque ele olha para a cruz. Deus ele prova o seu amor pelo fato de Jesus ter morrido na cruz. Isso é a prova do amor de Deus. Mesmo sendo nós ainda pecadores, quem daria a vida por um pecador? Eu não daria a minha vida por você. Mas Jesus deu.
Quando nós perdemos o nosso emprego, quando o nosso carro bate, quando uma bala atinge um ente querido nosso, quando o seu filho não resistiu a uma cirurgia, deixa eu te dizer uma coisa, é muito triste isso, é muito triste, mas isso não significa que Deus não existe. A vida é dura, o mundo em que nós vivemos é um mundo afastado de Deus. Nós passaremos por aflições, nós passaremos por lutas, e eu não entendo um monte de coisa na minha vida. Mas eu entendo que Deus ele é fiel, eu entendo que Deus ele me ama, eu entendo que Deus ele tem um plano para a minha vida, e essa é a rocha em que eu estou firmado na minha vida, e eu não me abalo, eu não vou sair dessa rocha, e eu não vou sair dela. Então, nessa noite eu queria dizer para você, cuidado, o inimigo ele está tentando te empurrar para fora. O raciocínio do nosso coração sempre vai ser: por que isso aconteceu comigo? Por que Deus, sabendo que isso ia acontecer, não fez nada? Por que Deus fez isso na minha vida? Sabe por quê? Porque o maior problema, Ele já resolveu na nossa vida. Os demais problemas, Ele está usando de uma maneira que muitas vezes a gente não entende, mas Ele está trabalhando. Por isso que Jesus ele disse: tende motivo de alegria quando vocês passarem por provações. A provação produz fé. Deus ele sabe com o que a gente está lidando. Deus ele sabe com o que você está passando. Diante do sofrimento, diante das lutas, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Todos os questionamentos que você tiver na sua vida, olhe para Jesus. O símbolo da fé cristã é uma cruz vazia. Não é um Jesus crucificado na cruz, mas é uma cruz vazia, porque ela representa a morte de Jesus, mas representa que Ele venceu a morte. Olhe para a cruz todos os dias. Está passando por luta na sua vida? Está passando por lutas na sua família? Está passando por um desemprego? Está passando por uma situação complicada na sua vida? Olhe para a cruz, e lá você vai ver que o seu maior problema, Jesus ele já resolveu. Obedeça o que Jesus fala na sua vida. Muitas vezes a gente não entende o que Jesus vai dizendo, mas Deus ele vai transformando a nossa vida de glória em glória. Hoje eu posso dizer que eu sou de Jesus, porque eu tenho certeza que o meu maior problema já foi resolvido. E você? Você já é dele? Ou você ainda está desconfiando, sem coragem de pular fora? Sem coragem de pular nos braços de Jesus? Esse é o meu desafio para você nessa noite. Meu desafio é para que você possa pedir para Jesus abrir os seus olhos, de você falar com Jesus. A estratégia do diabo tem sido manter você em silêncio, mas não faça isso. Deus ele não tem medo das nossas dúvidas, porque Ele tem todas as respostas. Mas eu desejo que você experimente essa virada de Deus, de você se tornar um novo homem, uma nova mulher, numa nova vida. A gente vai encerrar e ter um tempo de oração. Eu queria, primeiramente, que você orasse pela família do Carlinhos, da Rose, da Marília e da Marcela. Hoje à tarde o pai do Carlos faleceu. É uma família que está em luto. É uma família que está passando por sofrimentos. E eu queria convidar você para fechar os seus olhos nessa noite e orar. Não coloque nenhum outro pedido. Ore nesse momento por essa família que passa por uma luta. Peça para Deus, para o Espírito de Deus, trazer consolo naquela família. Peça para Deus, para o Espírito de Deus, trazer conforto naqueles corações tão doloridos. Ore nessa noite. Ore nessa noite. Ore por aquela família, para que a palavra de Deus possa glorificar sobre aquela família. Ore. Oh Jesus, nós oramos nessa noite, oh Deus,
Pedindo que o Senhor esteja derramando o teu amor sobre a vida do Carlos, da Rose, da Marcela, da Marília. Derrame o teu amor sobre toda aquela família, ó Deus, que passam hoje por um momento de tristeza, que passam nessa noite por um momento de luto, de perda de um ente querido, ó Deus. Conforte e console esse coração, ó Deus. Que eles possam ter a certeza que o maior problema na vida do seu pai, o Senhor já resolveu. O Senhor não trouxe a cura física, mas o Senhor deu a cura espiritual. Abençoe aquela família, Deus, em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente ora pedindo a cura e Deus não traz a cura. Ano passado teve aquele episódio daqueles cristãos egípcios que morreram degolados. Eu me lembro do testemunho de uma das mães, onde todo mundo dizia: coitadinho, coitadinho daqueles moços. Mas aqueles moços, eles morreram, e a última palavra que a sua boca proferiu foi o nome de Jesus. Eles são vencedores. Você conhece alguém que está passando por uma situação difícil? Você conhece alguém que está passando por uma crise? Eu queria convidar você a orar por essa pessoa. Daqui a pouco a gente vai orar por você, mas eu queria convidar você de novo a fechar os seus olhos e orar por alguém. Você conhece alguém que está passando por crise na família, crise no casamento, crise de emprego, crise financeira, uma doença terminal? Ore nesse momento por essas famílias. Ore, coloque nas mãos de Deus. Peça a Deus que a tua bênção possa ser derramada sobre a vida dessas pessoas. Deus, que os teus planos possam ser na vida dessas pessoas. Oh Jesus, coloque a vida dessas pessoas nas mãos de Deus. Entregue a vida dessas pessoas nas mãos de Deus. Seja como aquele amigo, aqueles 4 amigos que levaram um amigo diante de Jesus, para que a vida daquele homem fosse transformada. Seja esse amigo nessa noite. Comece colocando nas mãos daquele que pode trazer a cura, para aquele que pode trazer a transformação, a salvação. E o nome dele é Jesus. Desfrutar
A história dessa música, ela é de um empresário nos Estados Unidos que ele foi viajar com a família para a Inglaterra. Na época só existia o navio. E por um problema ele não pôde ir, foi a esposa e as 3 filhas. E no meio do caminho o navio afundou, morreram as 3 filhas. A esposa, ela chegou na Inglaterra e ela mandou uma carta para o marido dizendo: só eu sobrevivi. E ele foi então encontrar sua esposa, e quando ele passou pelo ponto aonde as filhas morreram, ele escreveu esse hino. Por isso ele diz: se a paz mais doce que eu puder desfrutar, se a dor mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que eu sou feliz com Jesus. Sempre, sempre, sempre. Nessa noite eu quero perguntar para você: você quer confiar a sua vida em Jesus? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer dizer, esse é o tempo para você dizer que Deus é a fonte da sua felicidade? Essa noite é tempo para você dizer que Ele já fez tudo para você. Se você quer, eu queria convidar você para levantar suas mãos. Levante uma das suas mãos se você quer confiar a sua vida a Jesus. Levante a sua mão se você quer dizer que Ele é a fonte da sua felicidade. Se você confia que Ele já fez tudo por você, faça um sinal para Deus nessa noite. Eu estou levantando a minha mão, porque numa noite como essa, numa circunstância como essa, independente do que aconteça na minha vida, eu preciso confiar em Ti, Senhor. Eu preciso confiar em Ti. Diga para Jesus nessa noite: eu confio no Senhor. Ore para Jesus nesse momento. Fala: Jesus, eu confio a minha vida nas Tuas mãos. Deixe que Jesus, Ele possa resolver primeiramente o maior problema da sua vida, que são os seus pecados. E os demais Ele vai consertar depois. Ou Ele vai te dar força para você enfrentar. Mas não saia dessa noite aqui sem dizer para Jesus: Jesus, eu confio em Ti. Eu confio a minha vida nas Tuas mãos. Eu confio a minha família nas Tuas mãos. Ore nesse momento, peça para Jesus. Ore para Jesus nesse momento e fale: Deus, eu confio a minha vida em Ti. O Senhor é a fonte da minha felicidade, independente das circunstâncias. Ore nesse momento. Não saia daqui sem declarar isso para Deus. Oh Jesus, abençoe a cada um aqui, ó Deus. O Senhor sabe as nossas lutas. O Senhor sabe as nossas dificuldades, ó Deus. O Senhor sabe as doenças, as nossas enfermidades, enfermidades físicas, mas enfermidades emocionais, enfermidades espirituais, ó Deus. Mas nessa noite é noite de confiar no Senhor, Deus. Confiar que o Senhor é quem está trabalhando na nossa vida. Confiar que é o Senhor quem está nos dando força para enfrentar todas as situações da nossa vida, Pai. Abençoe cada um nessa noite, ó Deus. Porque independente do que acontecer na nossa vida, nós possamos confiar que é o Senhor quem está trabalhando na nossa vida, ó Deus. Abençoe cada família aqui. Abençoe cada um de nós nessa noite, ó Deus. Que nós possamos confiar em Jesus. Sempre, sempre, sempre. Que Deus abençoe você. Se coloque de pé, cante esse refrão com a gente. Cante uma parte dessa música conosco. Que você possa ter a confiança que Deus é a fonte da sua vida, a fonte da sua felicidade. Não é o dinheiro, não é a saúde física, mas é a saúde espiritual.